você diria a alguém que nunca leu nada do autor ou que começou a ler, mas não conseguiu continuar? Eu acho que as pessoas que nunca leram Drummond ou que tentaram ler e tiveram alguma dificuldade, elas deveriam insistir, né? Porque o poeta, assim como qualquer, vamos dizer, autor de poesia, ele coloca uma série de dificuldades, né? Então é uma linguagem que ela não é exatamente uma linguagem cifrada, né? Mas é uma linguagem que ela é aberta, ela é muitas vezes polissêmica, ela é de fato difícil para uma primeira abordagem. Então o que eu recomendo é a insistência na leitura, não é? Quer dizer, que você se deixe levar pelo encanto que a poesia exerce sobre você, que você reconheça que poesia é som e sentido, quer dizer, você tem que, de algum modo, também se deixar embalar pelas palavras, até sem se preocupar tanto com o significado ou com o sentido num primeiro momento. E à medida que você praticar a leitura daquele poema e também localizar outros poemas que você possa relacionar com o primeiro que você tentou ler, provavelmente aquilo vai ficar mais fácil e até mais transparente para você. Mas nunca vai ficar totalmente, vamos dizer, resolvida a questão da poesia, né? Porque, de fato, especialmente na poesia moderna, e Drummond é um poeta moderno, tem uma margem que é uma margem mesmo de dificuldade, né? Que eu acho que é típica vamos dizer assim, do gênero poético. É diferente da prosa, que ela é muito mais assim, transparente, muito mais direta, né? Quer dizer, a gente lê ficção, ou lê ensaio, ou lê crônica, e obviamente tem mais condição de dominar, né, vamos dizer assim, a esfera do significado. No caso da poesia é um trabalho mais de, se você gosta, você insiste, aquilo vai revelar para você, ou vai se revelar para você ao longo da experiência que você tem com aquele poeta, né? Então acho que é o esforço de você descobrir aos poucos o que o poeta tá armando, né, na poesia dele, e se deixar levar, né, pelo encanto que a poesia tem. Eu acho que é uma boa dica assim, para quem está querendo se iniciar num poeta como Drummond, né? Eu acho que é muito bacana você poder ter alguns textos que facilitam a entrada do aluno no mundo literário. Então, agora, no caso do vestibular, o problema no caso do vestibular é que eles já estão dando livros para estudantes que estão com 17, 18 anos. E são livros que não são de fruição pura e simples, né? Para você ter prazer de ler aquilo ali. É claro que o ideal seria que a gente pudesse ter prazer de ler em tudo aquilo, ficaria muito mais agradável. Mas, no fundo, o que se seleciona são aqueles livros que são considerados os livros mais representativos da nossa própria literatura, no caso, né, da brasileira, ou da portuguesa, ou da literatura, sei lá, global, mundial, né? Então, é por isso que esses livros estão ali, mas nada, naturalmente, esse é um critério que até hoje foi adotado, nada impede que esse critério se altere, né? Que se pense em se abordar a literatura por um outro caminho mesmo dentro do vestibular, né? Porque no fundo é isso, né? É que esses livros também estão no ensino médio, né? A gente sabe que todos esses livros são pedidos no ensino médio, mas talvez tudo isso possa ser revisto um dia e repensado e tentar atualizar. Mas no fundo, esses livros são muitíssimos interessantes. O problema é que, para ver o quanto eles são interessantes, é importante que você tenha um conjunto de conhecimentos que muitas vezes o aluno ainda não tem ali, naquela altura. Então ele precisa, o livro didático, o professor, enfim, quem está trabalhando com esse livro, com esse aluno, precisa apetrechar esse aluno com esse conhecimento para que ele consiga entender a importância do livro. E daí entender o quanto esse livro muitas vezes o livro é muito divertido, muitas vezes o livro é muito perspicaz, é muito crítico, mas se você não consegue compreender com qual contexto esse livro está dialogando, de fato tudo se perde, né? E você não vê nada, porque a gente só ri da piada quando a gente conhece o contexto da piada, né? Talvez devêssemos pensar em alguma coisa que contemplasse, sim, alguns desses livros, mas também contemplasse uma outra forma de se pensar essa inclusão do aluno, né? Esse crivo, essa seleção, né? Porque no fundo isso trata de uma seleção, porque muitas vezes o aluno lê muito bem
vários outros gêneros, esse tipo de literatura que ele não consegue lidar, né, com o qual ele não consegue lidar. Então, talvez fosse o caso de se pensar nos vestibulares em dar obras, sei lá, mais contemporâneas, né, mais atuais, que de algum modo permita que o aluno demonstre que ele é um bom leitor, apesar de, né, não conseguir ler aquelas obras mais clássicas, porque elas demandam um conhecimento mais complexo da realidade. Mas lembrando também que ele tem história, que ele tem política, ele tem um conjunto de disciplinas no ginásio e no colegial, não é mais ginásio e colegial, no ensino médio, que podem apetrechá-lo para fazer essa leitura, né? Então, é complexo, né? Porque é desejável que ele consiga dominar uma obra como o Machado de Assis, né? No caso do Brasil, por exemplo, ou de um Eça de Queiroz, no caso de Portugal, ainda que a gente entenda que é uma obra difícil, mas é desejável que ele consiga ter uma ideia, pelo menos, de quem são esses autores, né? Uma das coisas que eu sempre fiz é insista. Você não está entendendo? Continua lendo. Porque em algum momento você começa a entender a história. É igual uma novela que você começa a assistir. Você começa a assistir e não está entendendo nada da novela, né? São personagens novos. É claro que uma novela é muito mais fácil de seguir do que, né, tudo contemporâneo e tudo mais. Mas é isso. Muitas vezes a gente começa a ler um texto, você lê e não consegue, não vai entendendo nada. Aos poucos, se você insiste em continuar lendo, você vai daí começando a conectar uma coisa com a outra. E mesmo que você, nessa primeira leitura, não entenda tudo isso que eu estava comentando aqui das camadas, várias camadas de significação do texto, ainda assim você vai ter uma memória emocional, afetiva desse texto, que depois, se você puder, e eu acho que é isso que é importante daí, ler alguns comentários sobre o texto, daí isso te ajuda, porque você já leu o texto, e daí aqueles comentários fazem sentido. Você pode não ter pensado nisso na hora que você leu o texto, né? Você pode ter achado que aquilo era... Enfim, você nem prestou atenção naquilo. Mas a hora que a pessoa te chama a atenção, você fala, é verdade, aquele personagem faz isso, aquilo, aquele outro... E daí você começa a pensar nesse texto, né, de uma forma mais coerente. Agora, se você não leu o texto, mesmo do jeito que eu estou falando aqui, um pouco arrastado, daí fica muito difícil, né? Porque daí você tem que ficar delirando, assim, daí você tem que acreditar naquilo que está ali e pronto, né? Não tem muita chance. E outra, eu dizia isso para meus alunos, nem sempre o texto é fruição. O texto é conhecimento. O texto de literatura, quando a gente vai estudar a literatura, é claro que o texto literário ele tem uma dimensão da fruição. E a gente nunca perde isso, está sempre no horizonte. Mas quando você vai estudar a literatura, não é a fruição que é o foco. É, de fato, a qualidade desse texto no seu contexto, no seu universo. Pode ser hoje, né? Não precisa ser na sua época, pode ser hoje. Você fala, quero ler esse texto pensando que sentido ele faz hoje. Mas daí eu vou ler e vou tentar explorar isso, né? Mas é sempre um olhar, como eu falei, é um desafio, é sempre uma coisa que você tem que tomar aquele texto não como uma coisa, eu vou ler isso aqui porque eu gosto de ler. Não. Para estudar, você vai ler para entender. Você não vai ler para fruir, simplesmente. É claro que um texto literário muitas vezes te propicia, mesmo quando você está preocupado em estudar aquele texto, você esquece e fica lendo a história e esquece que você deveria estar pensando em coisas, né? Quando você está só... Isso pode acontecer, o contrário, né, vamos dizer, mas quando não acontece, você tem que ficar se arrastando para ler, entenda que aquilo é um trabalho, não é para você ficar se divertindo mesmo, né? Igual você lê história, igual você lê filosofia, né? Literatura também tem esse lugar, né? Em alguns momentos, né? Em outros momentos da sua vida não, mas em alguns momentos sim. Quem escreve literatura, não estou falando de quem lê, depois eu vou falar de quem lê, mas quem escreve literatura está vivendo uma experiência única de ser outro que não essa própria pessoa. Porque é pela literatura que você vai se experimentar sendo outro. Outro que pode ser mulher, criança, bicho, o que for. Um grande escritor, ele se experimenta na alteridade, nesses outros do mundo. Isso eu acho fantástico, porque ser escritor é ser sempre o outro, e assim, este outro, ser o outro, é ser o outro de cada um de nós. Então, quando nós estamos lendo,
literatura, quando a gente lê isso, nós nos transportamos lá para dentro e nós somos esse outro. Nós vivemos com ele aquelas emoções. Isso é de uma preciosidade. A gente poder sair um pouco da gente, sentir o mundo a partir de um outro lugar, de uma mulher, de um bicho, de uma pessoa, de uma coisa. Clarice Lispector faz a gente olhar um ovo em cima da mesa, né? Todo conto em cima do ovo. E a gente fica olhando aquele ovo de 1000 lados, de 1000 jeitos, né? Se pondo no lugar. Isso é uma experiência de alteridade, de compaixão, de aprendizado, de crescimento. Então, eu acho que a literatura é onde a gente pode se experimentar e ser 1000 outros. Imagina que maravilha eu sair de mim, do peso da minha subjetividade, e ser alguém que eu nunca fui, né? Um herói, né? Um romance assim, mais lendário, ou mesmo alguém da roça. Eu da cidade experimentando alguém da roça. Ou um jagunço, ou um bandido, né? Olhando pela perspectiva da diversidade. Eu acho que isso é, né, uma bênção que a literatura nos dá, né?